Olá, meu querido, olá, minha querida. Quanto tempo, hein? Que saudade de vocês. Vamos lá, continuando. Próximo sistema, sistema urinário, também chamado excretor. Olha, o termo que eu vou usar nessa aula é sistema urinário, por quê? Porque urinário é um termo mais abrangente. Para nós, na verdade, dá na mesma usar o termo sistema urinário ou excretor. A aula é a mesma, o assunto é o mesmo. Porém, sistema urinário é um termo mais abrangente perante o assunto que nós abordaremos a partir de agora, tá? Eu vou começar assim com você. Urinário. Então, fazer xixi. Quando nós fazemos xixi, quando você urina, a pergunta é: qual o objetivo disso? Pergunta: perda de água? Tudo menos isso. Nós também somos animais de ambiente terrestre seco. Você não pode perder água de jeito nenhum, tá? Então, a quantidade de água que nós perdemos na forma de urina, ela é muito pequena, evitando um quadro de desidratação. Animais terrestres, como nós, de ambiente terrestre principalmente seco, não pode perder uma grande quantidade de água. Deixa eu fazer uma pergunta boa para você. Você tem noção da quantidade de água que nós perdemos por dia em porcentagem na forma de urina? Aí você começa a falar 20% eu perco por dia, 30%, 40%, 50%. Se você perder 50%, você vai virar um maracujá, você vai secar, certo? Então, normalmente, nós perdemos em média por dia 3%. Você não perde quase nada de água. É muito pouca água perdida na forma de urina por dia. Você não pode perder água de jeito nenhum. Então, na verdade, quando nós fazemos xixi, quando nós urinamos, qual o objetivo? Arrancar de dentro de você uma sujeira, um resto, um dejeto, um resíduo. Então, na verdade, dentro de nós existem restos, dejetos, resíduos que ficam circulando em nossa corrente sanguínea. Então, qual é o papel, na verdade, do sistema urinário? Arrancar essa sujeira que se encontra dentro de você. Agora pergunta: mas Dalton, e o xixi, e a água da urina? A água, na verdade, é um veículo. A água é um meio, a água é um canal de eliminação dos resíduos. Os resíduos, esta sujeira, eu vou te mostrar quem que é ela se encontra em você, dissolvida na água. E ela é eliminada por você, dissolvida na água, na forma de urina. Então, na verdade, a água é uma forma de eliminação. A água é um canal, a água é um meio, a água é um veículo de eliminação de resíduos. Então, essa sujeira sai de dentro de nós, dissolvido na água, na forma de urina. Então, o objetivo não é perder água, tudo menos isso. Somos animais de ambiente terrestre seco. Você vai morrer desidratado, tá? Quando nós sentimos sede, já é uma perda de água excessiva. O interessante é você tomar água, você beber água, ingerir água antes de sentir sede. E nós temos o hábito de beber água apenas quando sentimos sede. Já é um quadro, na verdade, discreto de desidratação. Para você sentir sede, o organismo está o quê? Está pedindo, avisando para você que essa quantidade de água caiu, que você vai ter que repor. Mas, Dalton, eu não entendo, eu perco só 3% de água em média. Na verdade, é de 1 a 3%, até pode ser menos do que 3%. Mas, Dalton, eu faço tanto xixi porque você bebe muita água. Então, você bebendo muita água, você em porcentagem vai eliminando essa pequena quantidade de água, que é de 1 a 3%. Outra pergunta, essa água, onde fica essa maior parte da água dentro de nós? Onde está localizada essa maior parte da água dentro de nós? As pessoas respondem: Dalton, é no sangue. Fica no plasma. Errado. Fica dentro das células. A maior parte da água do organismo está localizada dentro das células e não fica na corrente sanguínea. E nós veremos a partir de agora, quando você faz xixi, o nosso órgão excretor que forma a urina é o rim. O rim, ele filtra o sangue. As impurezas ficam no sangue, tá? O rim filtra o sangue, retira as impurezas, juntamente com um pouquinho de água, e elimina essa impureza, esse resto, esse dejeto, esse resíduo dissolvido na água na forma de urina. Ok? Então vamos começar devagar, passo a passo, entendendo os mecanismos desse sistema tão complexo que, na verdade, é o sistema urinário, tá? Então, o sistema urinário, também chamado excretor, para nós vai ser a mesma coisa, tá? Como eu acabei de comentar com você, então, qual é o papel do urinário? Para que fazer xixi, né? Eliminação de restos, dejetos, produtos não aproveitáveis pelo organismo. Tem algo dentro de você que não te interessa mais, você vai eliminar, dissolvido na água na forma de urina. Olha, há outros canais no nosso corpo de eliminação de impurezas, de restos, de produtos não aproveitáveis. Quando você sua, pelo suor você elimina, não sai salgado o suor, você elimina excesso de sais. Exemplo, pelo suor. Pelo sistema respiratório, o que você elimina? CO2, gás carbônico. Então, entenda, há outras formas do nosso corpo de eliminar produtos não aproveitáveis. O
que nós falaremos hoje seria a formação de urina, tá? A pergunta é, quando eu falo produtos não aproveitáveis, eu vou chamar de resíduos. Primeira pergunta e boa. De onde vieram esses resíduos? Ah, que o rim vai filtrar, vai... Tá, mas de onde vieram esses resíduos, esses dejetos, essa sujeira? Do nosso metabolismo. Como assim metabolismo? Entenda. Acontecem reações dentro de nós. E onde se passam estas reações? Dentro das células. Então, são reações intracelulares. Destas reações que se passam dentro das células, que eu vou chamar de metabolismo. Então, peraí, o que é metabolismo? As pessoas não entendem muitas vezes a palavra metabolismo, né? Metabolismo é o conjunto de todas as reações que se passam dentro de nós, não interessa qual. Toda reação que se passa dentro de você, nós chamamos de metabolismo. Nós temos dois tipos principais de reações. Um tipo de reação que produz alguma coisa, que sintetiza alguma coisa, e reações que quebram, que degradam, que decompõem alguma coisa. Quando você produz algo, a gente fala que é um anabolismo. Quando você quebra algo, quando você degrada algo, quando você decompõe algo, você fala que é um catabolismo. Tudo somado é metabolismo. Metabolismo seria todas as reações que se passam dentro de você. Metabolismo, tá? Aí desse metabolismo, algumas reações produzem algo, constroem algo, sintetizam algo. Anabolismo. E quando você quebra algo, catabolismo. E a pergunta que eu quero fazer para você, qual o principal tipo de reação que você acha que vai gerar restos, dejetos, resíduos dentro das suas células? Quando você produz algo ou quando você quebra algo? Quando você quebra algo. Quando nós quebramos alguma coisa dentro de nós, em nossas células, dessa quebra aparece uma sujeirinha, que eu vou chamar de resíduo, tá? Então entenda, a reação de quebra, que na verdade é chamada de catabolismo, é ela que principalmente gera restos, dejetos e resíduos, ok? Agora, a pergunta boa, a melhor pergunta dessa aula, que se baseia em volta dela. Quando eu falo quebra de alguma coisa, o que é que eu quebrei principalmente que gerou resíduos? Olha, dentro de nossas células, nós estamos degradando, decompondo carboidratos, lipídios, proteínas e outras moléculas aí. A principal molécula degradada, a grande vilã dessa matéria, que vai ser quebrada, gerando resíduos, são as proteínas. É a grande vilã. Agora, a pergunta, por que a proteína? Além da proteína, em segundo lugar, vem os ácidos nucleicos. Você lembra quem são os ácidos nucleicos? O DNA e o RNA. Você fala, Daltro, nós também quebramos ácidos nucleicos, DNA e RNA? Sim, o nosso corpo degrada ácidos nucleicos. Você lembra disso em sistema digestório. No sistema digestório, você degradou ácidos nucleicos. Então, nosso corpo degrada também esse tipo de molécula. Agora, por que a proteína é a grande vilã e, segundo, é o ácido nucleico? É a composição química. Então, deixa eu fazer uma pergunta bem rápida para você, tá? Proteína é resultante da união de quem? Você lembra? E ácidos nucleicos é resultante da união de quem? Proteína é resultante da união de aminoácidos. Você lembra que proteína é uma molécula grande, é uma macromolécula resultante da união de aminoácidos. E qual a composição de um aminoácido? A palavra está falando, né? Aminoácido. Isso é bioquímica. Ele é formado por um grupo chamado amina, NH2, e o chamado grupo ácido, que é o grupo carboxílico ou carboxilácido. Por ter amina e por ter ácido, aminoácido. Ok, né? Quer dizer que as proteínas são resultantes da união de aminoácidos que possuem o grupamento amina, NH2. Quer dizer que proteínas são compostas de nitrogênio. O mesmo acontece com os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são moléculas grandes também, são macromoléculas que são resultantes da união de moléculas menores que nós chamamos de nucleotídeos. E dentro desse nucleotídeo tem alguém que você vai lembrar, que é a conhecida base nitrogenada. Adenina, timina, uracila, citosina, guanina. Lembra de já contei C com G, A com I, C com G? Aquela coisinha lá. São as bases nitrogenadas que são compostas de nitrogênio. Pronto, chegamos ao problema. O problema é o nitrogênio. Porém, a molécula mais abundante seria a proteína, né? É a mais rica em nitrogênio. Aí você fala, mas Dalton, por que o nitrogênio é um problema? Porque ele é tóxico.
Então, a partir da quebra de proteínas, do catabolismo de proteínas, da degradação de proteínas dentro de nossas células, aparecem restos formados de nitrogênio, produtos formados de nitrogênio, que são os produtos nitrogenados, que acabei de comentar, são tóxicos. Então, o grande problema do nitrogênio é a toxicidade que ele apresenta. Por esse produto nitrogenado ser tóxico, ele é chamado de excreta. Daí o termo sistema urinário ou excretor, eliminação de excretas. Então, de novo, perceba, a partir da quebra de proteínas que são compostas de aminoácido amina, amina e NH2. Elas são compostas de nitrogênio. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, possuem bases nitrogenadas, também compostos de nitrogênio. Então, o problema é o nitrogênio. Carboidrato tem, lipídio tem? Pode ter. Mas o relevante é a proteína, em primeiro lugar, que é a grande vilã dessa matéria, dessa história, e os ácidos nucleicos também colaboram com a formação de produtos formados de nitrogênio, que são os produtos nitrogenados, que por serem tóxicos, são chamados de excretas. Então, quando nós eliminamos a água na forma de urina, na verdade, o que é que nós estamos jogando para fora do corpo? Os excretas, que são dissolvidos na água. Os excretas nitrogenados, os produtos nitrogenados, são eliminados de dentro de nós, dissolvidos na água na forma de urina. Ok? Agora, são vários excretas, né? Dependendo do ser vivo que você vai analisar junto comigo, o tipo de excreta será diferente. Olha, nós temos vários tipos de excretas, tá? Nós focaremos em 3 principais tipos, que é o padrão de qualquer prova, de qualquer vestibular que possa aparecer para você. São 3 principais excretas: a amônia, a ureia e o ácido úrico. São 3 principais, mas claro, tem outros. Acetato de guanina, piteridina, óxido de trimetilamina. Você nunca vê em lugar nenhum. O que interessa é a amônia, a ureia e o ácido úrico. E se eu perguntar, se eu perguntar assim para você, qual dos 3 nós excretamos? Você respondeu ureia? Pois é, então você errou. Nós excretamos os 3. Você produz os 3, predominantemente ureia. Então, um deles é predominante, porque quer dizer que você não produz os outros e não possa eliminar um dos outros também, além da ureia, tá? Então, existe um que é predominante. No nosso caso, realmente é a ureia. De acordo com a predominância, os seres recebem nomes diferentes e nomenclaturas diferentes. Quem excreta predominantemente a amônia, eles são chamados de amoniotélicos. Quem excreta, é o nosso caso, predominantemente ureia, são chamados de ureotélicos. E quem excreta predominantemente ácido úrico, são chamados de uricotélicos, de ácido úrico. Amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos. Mas você falou que a gente excreta outros tipos de produtos nitrogenados. Vou dar um exemplo para você. Tem uma doença que as pessoas têm, que o profissional médico fala assim para o indivíduo, para o paciente: olha, evita comer carne, reduz o feijão, tem que evitar o consumo excessivo de proteínas, porque proteína aumenta a formação de quem? De ácido úrico, que acumula nas articulações. Doença chamada de gota. Talvez seu pai tem, sua avó tem, sua mãe tem, seu vovô tem. É uma dor impressionante que afeta as articulações. Por que dói tanto? Porque ácido úrico são cristais, não é líquido, não é pastoso, é um cristal. Você imagina caco de vidro nas articulações. É o que a pessoa sente. Então, na verdade, é ácido úrico que você produz também. Você produz amônia e principalmente ureia. A amônia que você produz, lá no seu fígado, essa amônia é convertida em ureia. Nós convertemos excretas. Chama ciclo da ornitina. Existe um ciclo que acontece no fígado que converte a amônia em ureia, que é a nossa predominante. Tá? Então, de acordo com a nossa predominância, os seres recebem nomes diferentes. Amoniotélicos excretam predominantemente amônia, ureotélicos, que é o nosso caso, excretam predominantemente ureia, e uricotélico seria o ácido úrico. A pergunta: qual a diferença entre amônia, ureia e ácido úrico? São 2 principais critérios: toxicidade e solubilidade em água. E são diretamente proporcionais, tá? Quanto mais tóxico, mais solúvel. Quanto menos tóxico, menos solúvel. É diretamente proporcional. Quer dizer que, se eu perguntar assim para você, qual o fator que define o tipo de excreta de um ser vivo? Se você pensar, é o hábitat, o ambiente. E o que é no ambiente? A disponibilidade de água. Pergunta sensacional. Então, na verdade, o que define o tipo de excreta predominante de um ser vivo é a disponibilidade de água do ambiente, do hábitat. De acordo com essa quantidade de água, nós temos amônia, ureia ou ácido úrico.
que se diferem pela toxicidade e pela solubilidade, tá? Dos três, a amônia, que é a primeira, é a mais tóxica, ao mesmo tempo é a mais solúvel, tá? Ela é extremamente irritante. Nós formamos amônia, como eu acabei de comentar, quase que de imediato o fígado converte essa amônia em ureia, que vai ser menos tóxica, tá? Dos três, o menos tóxico é o ácido úrico, ao mesmo tempo também é o menos solúvel, tá? Quando você vê pombinho fazendo cocô, tem uma pasta branca no cocô do passarinho. Aquilo é o ácido úrico, para perceber que as pessoas falam assim, olha, quando tem um cocô de passarinho no carro, tira rapidinho que mancha a pintura, porque é ácido. E realmente mancha, junto com o calor, aquela pintura torrando com a temperatura alta, mais ácido na pintura, vai manchar mesmo. Tem que tirar rapidinho, porque aquele cocô do passarinho, aquela nata branquinha, tem ácido úrico lá. Perfeito? Animais que botam ovos, em geral, excretam ácido úrico. No nosso caso, é ureia. A ureia é tóxica? É, só que menos que a amônia, mas tá? Eu vou chamar de tolerante, e ela tem boa solubilidade. Nós toleramos a ureia até o nosso rim filtrá-la e eliminá-la dissolvida na água na forma de urina. Ok? Isso aqui é sensacional, tá? Você saber o tipo de excreta que cada ser vivo predominantemente produz. Para ajudar você um pouquinho, os principais seres, tá? A amônia não é altamente tóxica. Se a amônia é muito tóxica, não pode ficar circulando dentro do organismo por muito tempo. Então, ao ser formada, é imediatamente eliminada. Quem pode perder água o tempo todo sem sofrer risco de morrer desidratado? Claro, quem já vive na água, peixes. Então, quem excreta amônia normalmente vive na água. Claro, exceções à regra. Adalto, baleia é mamífero. É com a gente, né? Então vai ser ureia. Então, normalmente quem está na água excreta amônia. Dá outro peixe, mas não é qualquer tipo de peixe, tá? São os peixes ósseos. É o chamado osteíctite, tá? O peixe ósseo. Porque o peixe cartilaginoso, no caso, é ureia. Cuidado com o tal do peixe. Peixes, em geral, uma questão, você coloca lá amônia, mas os peixes ósseos, formados de esqueleto formado de osso, que são osteíctites, tá? Seria predominantemente amônia. O peixe cartilaginoso, ureia. Mas do peixe cartilaginoso, tubarão, arraia, cação e outros aí. O tubarão excreta predominantemente ureia. Além disso, após peixes, anfíbios também vivem na água, porém a fase larval se chama de girino. No caso do sapo, da rã, da perereca, o girino é a fase larval do anfíbio. Como fica na água, excreta predominantemente a amônia. Perceba que anfíbio na fase adulta já é ureia. É o chamado animal de transição. Sabe o que significa a palavra anfíbio? Anfíbio, bio, vida. Anfi quer dizer dois. Não tem carro anfíbio? Parte na terra, parte na água. Anfíbio quer dizer duas vidas. Parte vive na água e parte vive em ambiente terrestre. E de acordo com o ambiente que ele está, muda o tipo predominante de excreta. Em provas, vem gráficos mostrando a amônia subindo no início, de repente a amônia decresce, a ureia começa a subir, que é o animal de transição, no caso é o anfíbio. Na fase larval, você fala que o anfíbio excreta predominantemente amônia, e na fase adulta você fala ureia. Cuidado com o anfíbio, que é muito legal, tá? Então, a amônia seria peixes ósseos e anfíbio girino na fase larval. O anfíbio na fase adulta, você fala ureia. E o nosso caso, mamíferos, né? Mamíferos, em geral, excretam ureia. O nosso caso, a baleia, que vive na água, o golfinho, que está na água, e outros aí. O peixe-boi. Peixe-boi é mamífero, viu? Excreta ureia também. Beleza? E ácido úrico é o menos tóxico, é o menos solúvel. É quem bota ovos. Vou acrescentar um animalzinho mais primitivo também, tá? No caso, insetos, répteis e aves. Animais que botam ovos, em geral, excretam ácido úrico. Por que tem que ser o menos tóxico? Pense, um animal dentro de um ovo fechado, excretando amônia. Vai morrer frito. Você concorda? Tem que ser alguém que é muito pouco tóxico. No caso, é o ácido úrico, que fica dentro do ovo junto com o animal. Perfeito, beleza? Fechamos a introdução do sistema urinário, uma introdução mostrando os principais tipos de excretas e a diferença entre eles, a diferença principal entre eles. Eu vou introduzir rapidamente só um comecinho do sistema excretor de cada ser vivo. Tá? Como assim? Além de saber o tipo de excreta de cada ser vivo, tem que saber qual que é a estrutura excretora ou urinária que esse ser vivo apresenta para poder eliminar o excreto, o produto nitrogenado. Adalto, o rim. Rim é o nosso caso. Somos mamíferos, que somos cordados. Eu vou lhe mostrar semana que vem, na próxima aula, na próxima que você vê semana que vem, pode ser amanhã também, onde você quiser ver essa aula.
que nós excretamos predominantemente ureia e eliminamos essa ureia pelos rins. E nós somos cordados. E nem todo cordado, na verdade, tem um rim igual ao nosso, que filtra o sangue, por exemplo. Os animais que têm rim, os rins são diferentes, nem todo animal tem rim. Então, para cada ser vivo, há um tipo de estrutura excretora diferente. Para fechar bem devagarzinho, a parte introdutória, então, além do tipo de excreta, há estruturas excretoras em cada ser vivo. Eu vou voltar um pouquinho com você. Você vê isso lá na zoologia. Há um ser chamado de protozoário, né? Ameba, giardio, Trypanosoma cruzi. Os protozoários possuem uma estrutura que você viu chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil. E esse vacúolo pulsátil ou contrátil em protozoários de água doce, ele bombeia o excesso de água para fora. Quando essa água sai do protozoário, excretas são eliminados juntamente com essa água. Então, eu posso encontrar em provas que protozoários usam o vacúolo pulsátil ou contrátil para eliminação de excretas. Só que alguns protozoários não usam o vacúolo, realizam difusão. Lembra que a difusão, o excreta sai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, passando pela membrana plasmática da célula. Ou seja, quando eu falo difusão, não interessa qual seja o ser vivo, não existe uma estrutura excretora especializada. Não há uma estrutura. Então, para todo ser vivo que eu falar para você que ele excreta por difusão, não há uma estrutura especializada nessa função. No nosso caso, por exemplo, nós temos uma estrutura, que é o rim, né? Nem todo animal ou ser vivo tem uma estrutura. Protozoário, pertence ao reino protoctista, nem animal ele é, né? Ele pode excretar pelo vacúolo pulsátil ou contrátil, bombeando a água para fora, o excreta sai junto com essa água, ou ele não usa o vacúolo, alguns não têm vacúolo, excretam por difusão. O excreta sai passando pela membraninha plasmática por diferença de concentração. Ok? O protozoário, como vive na água, excreta, no caso, o principal é a amônia, tá? Tenta relacionar a água com a amônia, tem exceção para tudo, mas, no geral, quem vive na água predominantemente excreta amônia, tá? Continuando com animais, eu vou travar por aqui. Protozoários pertencem ao reino protoctista. Ao entrar no reino animal, eu tenho 9 categorias de animais, 9 filos. Chamamos de poríferos, quinidários ou selenterados, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e, no nosso caso, cordados. Os 2 primeiros animais, que é o porífero e o quinidário, não possuem estrutura especializada. Como não possuem, excretam por, novamente, difusão. Não existem estruturas, percebeu, especializadas. Quem são poríferos? As esponjas. Animais muito simplesinhos, o Bob Esponja, lembra? Ao contrário do desenho, não tem boca, não tem olho, não faz nada. É um animal que excreta por difusão, porque não há nada nele especializado nessa função. E quinidários ou selenterados, exemplo é a água-viva, os corais, as anêmonas do mar também não possuem uma estrutura própria para essa função, então excretam por difusão. Perfeito? Vou travar por aqui, porque o próximo animal já apresenta uma estrutura especializada para essa função. Fizemos uma parte básica, uma parte mais simples, para você poder começar a pensar o que é um sistema urinário. Parte 1 dessa aula. Parte 2, continuaremos com o sistema urinário um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto, que não é tão simples como foram, às vezes, os outros assuntos aí, como o digestório, respiratório e circulatório, tá? Beijo, Daltinho, bom estudo para você. Até a próxima aula. Tchau.